Amados irmãos, amadas irmãs, saúdo a todos com a paz de Cristo. Este vídeo, estou aqui com a minha esposa, Deuselene Souza, para explicar, na realidade, as profecias que estão ocorrendo. Então vem a pergunta: por que Deus revelou 3 datas a respeito do decreto dominical? Uma data 2 de junho de 2020, a outra 20 de maio de 2020 e a outra 2 de março de 2020. Porque essas 3 datas são os 3 decretos dominicais que nós devemos compreender e entender, para que nós possamos escapar de todas as armadilhas de Satanás a respeito deste tema. No dia 2 de junho de 2020, saiu o decreto dominical oficial com o nome de liberdade religiosa. Foi quando o presidente Donald Trump foi perante uma imagem do Papa João Paulo II, adorou a imagem, após a adoração à besta, voltou para a Casa Branca e fez o decreto dominical com o nome de liberdade religiosa, a qual é a falsa liberdade religiosa. Já o decreto do dia 20 de maio de 2020 foi o decreto que saiu em Roma, no Vaticano. Foi a implementação da encíclica do Papa Francisco, no 5º aniversário da encíclica do Papa Francisco. Então a encíclica Laudato Si foi implementada, ou seja, pôr em prática dali em diante, para ser posto em prática no mundo inteiro. E já o decreto dominical do dia 2 de março de 2020, o decreto da deputada Damares Moura, foi sancionada pelo governador do estado de São Paulo, se eu não me engano o nome dele é Rodrigo, e desde então esta lei ganhou força, como já está agora, com todo o clímax dela agora no ano 2022. É a lei que, uma lei estadual, mas ao mesmo tempo é uma lei mundial, porque já está em vários estados do Brasil e também em vários países. E o pastor Odailson Fonseca falou claramente no aniversário da lei do ano 2022, ele falou que esta lei não é somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, a importância desses 3 decretos dominicais, para que nós compreendamos Apocalipse capítulo 16, o verso 13, o verso 14, quando a Bíblia diz: vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que vão ao encontro dos reis da terra para batalhar contra o dia do Deus Todo-Poderoso. E quais são esses 3 espíritos imundos? Então, o decreto dominical que saiu nos Estados Unidos é o espírito imundo, falso profeta, protestantismo apostatado, que se foca no protestantismo apostatado, mas que termina unicamente no domingo. E o decreto dominical do dia 20 de maio, que saiu em Roma, no Vaticano, a implementação da encíclica Laudato Si, é o decreto da besta, o qual ele se foca no catolicismo, mas termina tudo no domingo. É um decreto da implementação da encíclica Laudato Si, que termina no domingo, para também ser posto no mundo inteiro. O resultado disto, já agora em janeiro de 2022, os muçulmanos passaram a guardar o domingo, mudaram o calendário. O fim de semana era de sexta para sábado, agora é de sábado para domingo nos países muçulmanos. E já o decreto dominical
do dia 2 de março de 2020 é o espiritismo, o dragão, o qual é o espiritismo. Visto que aqui no Brasil, esta lei 17.346 da deputada Damares Moura, da Igreja Adventista, se foca no espiritismo, mas também terminará tudo no domingo. Tanto o decreto dominical dos Estados Unidos, como o decreto dominical do Vaticano, do Papa Francisco, da encíclica Laudato Si, como o decreto dominical estadual da Igreja Adventista pela deputada Damares Moura, tudo é a falsa liberdade religiosa, que tudo terminará no domingo. Quando você lê sobre a encíclica Laudato Si, você vai ver que é o mesmo método que eles usam para com a falsa liberdade religiosa da lei 17.346, a qual é também o mesmo decreto dominical de Donald Trump, o decreto internacional para que promova a falsa liberdade religiosa. Então, o objetivo de Deus mostrar as 3 datas para que nós vissamos a importância da perseguição pelo espiritismo, que o centro desta vez será o Brasil, pela lei 17.346, faz com que os templos adventistas se tornem espiritismo, se torna o país, Brasil, se torna o foco dele para promover a falsa liberdade religiosa, se torna o espiritismo. E o outro decreto do dia 20, para que as pessoas vejam o decreto dominical pela encíclica Laudato Si. O Papa colocando os decretos dominicais em todos os países que não têm o cristianismo, como os muçulmanos, budismo e por fim. E o decreto do dia 2 de junho de 2020, para que as pessoas vejam o decreto oficial da profecia, o qual os Estados Unidos é o líder. E todos os países seguirão o exemplo dos Estados Unidos, promovendo a falsa liberdade religiosa, a qual é o decreto dominical. Jornal, o que chamou a atenção aí, em primeiro lugar, a paz seja convosco. O que chamou a atenção aí de tudo que o irmão Joana falou, né, é que essas leis que saíram, né, por exemplo, como a lei da deputada Damares Moura, ela foca somente no espiritismo. Aqui no Brasil está uma coisa assim, exagerada sobre a questão do espiritismo, ninguém pode falar mais nada, que já é racismo, né? Então, já o decreto que o Donald Trump assinou nos Estados Unidos foca só no protestantismo apostatado, né? Foca nesse assunto, né? E já o decreto que o Papa assinou no dia 20 de maio lá, já foca só na Igreja Católica, né? Então isso aí a gente vê a profecia se cumprindo, né? 3 decretos, né? O protestante apostatado foi do Trump, exato. Do papado foi da besta, exato. E agora da Damares Moura, que também é um decreto que saiu estadual, mas é mundial esse decreto, ele é um decreto que vai se tornar mundial, foca no espiritismo, né? Então a gente vê aí a batalha, né, dos 3 espíritos imundos lutando, né, para ir contra o grande dia de Deus Todo-Poderoso, né? A gente vê isso acontecendo em nossos dias, né? Exatamente, isso exatamente por isso que Deus revelou essas 3 datas: dragão, o espiritismo, que é a lei estadual da Damares Moura, que a Igreja Adventista está promovendo. É por isso que Deus revela vários sonhos para você, Doutrine Souza. Como você sempre me conta, a Igreja Adventista se tornou completamente espiritismo. Deus tem nos revelado através de sonhos que a Igreja Adventista agora ela está sendo o espiritismo, né? E aí a gente está vendo a comprovação, né? Isso. Sobre a lei que a Damares Moura assinou, né? Que ali só é mesmo a questão do espiritismo, ou seja, está valorizando o espiritismo de uma forma que ninguém pode mais nem pregar sobre essa questão, que já é racismo, né? Exatamente. Então, isso foi a importância de revelar essas datas da lei, né? Porque uma vez tive um sonho que o decreto ia sair em maio, no dia 20 de maio, e outra ia sair no dia 2 de 3, e outra ia sair em março, né? Então a gente ficou confuso. O que está acontecendo? Será que a gente confundiu tudo? Não, irmãos. Todas essas datas é verídica, né?
E esses 3 decretos saíram, e no final desse vídeo a gente vai deixar para vocês os documentos que comprovam que nós estamos falando aqui sobre a falsa liberdade religiosa. O que os irmãos também têm que compreender, irmãos, que a falsa liberdade religiosa é a mesma coisa da encíclica papal. É só vocês lerem a lei da liberdade religiosa todinha, e depois você ler a encíclica, vocês vão ver que são a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Né? É apenas Satanás trabalhando, pelo lado, com os Estados Unidos, através da liberdade religiosa, e por outro lado com Roma, através da encíclica papal, e por outro lado trabalhando com a Igreja Adventista, através dessa lei da perseguição que a deputada Maris Moura fez no dia 2 de março. Então, isso é aqueles 3 espíritos imundos, né, que vai contra o grande dia terrível do Senhor. Deus não falou na sua santa palavra, na profecia bíblica, que a supremacia papal seria somente o catolicismo, mas sim na sua santa palavra, como já estamos dizendo, e sim os 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então os 3 estão ativos. O decreto dominical oficial do dia 2 de junho, o protestantismo apostatado, que é o falso profeta. E o decreto dominical do dia 20 de maio, que saiu no Vaticano para implementação da encíclica Laudato Si, que é a besta, que é o catolicismo. E o decreto dominical do dragão, o qual saiu no dia 2 de março de 2020, que é o espiritismo, a qual se tornou os templos adventistas do 7º dia. E agora, onde se encontrarão agora? Como Deus vai realizar a sua obra pelo movimento adventista do 7º dia? Deus me ungiu para ser o líder mundial do seu povo adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas. Você que está nos templos adventistas, para continuar a ser adventista do 7º dia, é necessário que aceita o plano de Deus na salvação, aceita este ministério. Você que está em grupos dissidentes, que está na igreja Movimento de Reforma, que está em todas as outras denominações, aceite o plano de Deus. Esta obra, uma obra chamada por Deus, será concluída com poder do alto. Então, é por este ministério que Deus terminará a sua última e finalizadora obra. Aqui se encontra a continuação do ministério de Ellen G. White, será a restauração da igreja adventista do 7º dia, como também a restauração de Israel, como também a restauração da igreja primitiva, e como também é o 4º anjo do Apocalipse capítulo 18, o movimento adventista do 7º dia, fora dos templos adventistas do 7º dia. Então, irmãos, só para vocês entenderem o que está acontecendo, eu quero explicar para vocês que o que o Donald Trump assinou no dia 2 de junho foi o decreto para promover a liberdade religiosa. Ali é uma fase da educação. Passou de 2020 até 2021 uma fase de educação, né? E agora vai passar para uma nova fase, que é a fase da implementação do domingo, tá? Então esse período que se passou, né, tanto a encíclica papal, que foi assinado, que saiu em 20 de maio, foi um período da educação, como também o que Donald Trump assinou, foi um período da educação, mas agora vai começar a implementação do domingo, nas igrejas e também no comércio. Então, para que os irmãos compreendam o que está acontecendo, né, nós vamos agora passar para uma nova fase, né, que é a implementação do domingo, ou seja, esse falso movimento aí de liberdade religiosa vai passar a implementar o domingo, né? E para cumprir o que o irmão White disse na profecia, né? Que o Satanás ia enganar as igrejas e o mundo, mas Deus ia agir, né? Deus ia bramar com potente voz, como ruge um leão, né? E aquela voz ia chamar a atenção de todos os filhos e filhas de Deus. Então, isso é que nós estamos vivendo nesse período de hoje. E depois da implementação do domingo, como você falou, a segunda fase, só então que virá a terceira fase,
a qual, quando todos os templos adventistas e o mundo já estiverem guardando um domingo, então eles pedirão o domingo, que ponha por lei na Constituição. Então o Santo Sábado será tirado de vez. E então começa a contagem regressiva de Daniel 12 e o verso 12, os 3 anos e 7 meses para a porta da graça se fechar. E quando a porta da graça se fechar, aí então sairá o decreto de morte para matar todos os guardadores do sábado num só dia. Só que Deus vai livrar nesta ocasião, ninguém vai morrer nesta ocasião, porque Cristo quer ser honrado, trasladando seus servos para o céu. E Deus quer ser honrado, fazendo um concerto eterno com os que guardaram o santo sábado. Então, é isto que nós devemos entender. Outra coisa, quero deixar a limpo para vós. Porque está havendo esses tipos de pregações estranhas a respeito do espiritismo, a respeito para respeitar o domingo, a respeito da exclusão, para se incluir com todo mundo. É porque se cumpriu as 3 datas do decreto dominical, 2 de março de 2020, a lei estadual do espiritismo da Damares Moura, o decreto dominical, a qual, como já disse, é também mundial. E, como já falamos, o decreto do dia 20 de março, o decreto do dia 20 de maio de 2020, a encíclica papal, a implementação, como também o dia 2 de junho de 2020, o decreto oficial dos Estados Unidos da América do Norte. Então, o decreto oficial, o decreto do dia 2 de junho de 2020, todas as leis que virá para frente pode ser chamado de decreto dominical até o decreto de morte, mas o decreto oficial que Deus quer que todos vejam, o decreto... Nós temos honra de recebê-lo, mas nós estamos felizes pelo significado da sua presença aqui. Foi com você, governador, que no dia 2 de março de 2020, foi com você que ao telefone eu recebia a notícia, governador, de que a lei estadual de liberdade religiosa, que eu tive a satisfação de propor no estado de São Paulo, havia sido sancionada. Foi por suas mãos, embora o governador João Dória tenha assinado a sanção, mas como secretário de governo que você era à época, como meu colega advogado, eu sei que passou por suas mãos a análise daqueles 80 artigos que compuseram a Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Eu vou encerrar aqui a minha intervenção, porque o governador vai dar um breve testemunho daqui a pouquinho sobre, eu vou chamar de bastidores da aprovação da Lei Estadual de Liberdade Religiosa, que foi o sonho de uma vida, governador. Foram 20 anos defendendo liberdade religiosa nesse estado para finalmente
ter uma lei aprovada e que dedica um capítulo, inclusive, aos religiosos que têm um dia de guarda no estado de São Paulo. Eu tive a alegria, Damares, de ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado, assim como o deputado Samuel Moreira também presidiu aquela casa, e nós sabemos que não é fácil aprovar uma lei tão importante como essa, convencendo outros 93 deputados que pensam diferente da gente, que representam aspirações e sonhos diferentes daqueles que a gente representa e que, portanto, não é uma tarefa simples quando se trata de uma lei tão impactante como essa. Mas a deputada Damares, com os seus argumentos, com a sua perseverança, com a sua determinação, convenceu a Assembleia. E a partir da aprovação da Assembleia veio uma outra grande luta, que foi convencer o Poder Executivo, na ocasião administrado pelo ex-governador Dória e por mim, mas principalmente convencer a nossa Procuradoria-Geral do Estado, que muitas vezes, ao letra da lei, nos impede de sancionar boas intenções e boas iniciativas, mas que não necessariamente guardam a necessária constitucionalidade na legislação brasileira. E aí foi uma outra luta, e eu tive a alegria de empreendê-la ao lado da deputada Damares, como operador do direito, para que a gente pudesse mostrar que a legislação de liberdade religiosa num ente subnacional, como é o caso da Federação do Estado de São Paulo, é sim constitucional, além de necessária. E por isso eu fiquei muito feliz de poder ser o portador da notícia para a deputada Damares naquela ocasião, que a lei estava sancionada, entrava em vigor e que São Paulo, eu não tinha nenhuma dúvida naquele momento, seria o pioneiro, como sempre foi, de tantas boas iniciativas desse país. E hoje, deputada Damares, olhando rapidamente essa breve história, eu vejo que a sua decisão, a sua luta, que representou não só o que você acredita, mas também os sonhos e as aspirações aqui da Igreja Adventista e de tantas outras igrejas que lutavam por isso, tem sido exemplo para o resto do Brasil. Nós estamos acompanhando várias iniciativas em parlamentos estaduais, em assembleias legislativas em outros estados, e até que isso foi coroado agora nessa semana, com a propositura de uma lei nacional do punho do nosso deputado Samuel Moreira. Que isso aqui é um ato de acolhimento de um movimento que diz: aqui você é bem-vindo, doutor Samuel. Aqui você é bem-vindo com a sua religião diferente da minha. Aqui você é bem-vindo com seu dia de guarda diferente do meu. Aqui você é bem-vindo pensando absolutamente diferente de mim. Meus amados, apenas um texto bíblico para vocês. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: sigam em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós estamos num templo adventista. Eu sou filho de um pastor adventista, casado com uma filha de pastor adventista, então você entende o meu DNA, como eu tenho dificuldades muitas vezes em lidar com algo que eu preciso aprender ao pé da cruz. A Bíblia diz: paz com todos, sem abrir mão da tua santificação. Eu vejo aqui, doutora Damares, o equilíbrio que nós tanto falamos. É uma paz que abençoa. Que Deus nos abençoe. Viva a liberdade religiosa, que nós vivamos esse respeito para sempre. Amém.